falar, né? Usar confiança. Vamos de São Paulo, então, porque o São Paulo também estreia hoje na Libertadores. São Paulo é Libertadores. É, Libertadores. Isso. Vai estrear contra o Talleres, estreia fora de casa e buscando uma revanche. Alguma coisa acontece com o São Paulo nesta cidade, neste estádio, diante da equipe que manda os jogos neste gramado. Pois em Córdoba, no Mário Alberto Kempes, o São Paulo vai ter nessa quarta-feira mais uma chance de espantar La Zica contra o Talleres. Neste belo estádio, construído em 1976, mas já amplamente reformado algumas vezes, o tricolor ainda busca um final feliz. A lembrança mais amarga talvez seja a de 2022, final da Copa Sul-Americana. No lugar do Talleres, o Independiente Del Valle, mas foi nesse estádio também. Na última visita, derrota aí sim para o Clube Atlético Talleres por 2-1, foi há praticamente um ano, no dia 4 de abril de 2024. Considerando o Libertadores da América e a extinta Copa Mercosul, já foram 3 partidas contra o Talleres em Córdoba, com 2 derrotas e um empate. Da forma de jogar de Talleres e a gente. Não é só a forma de jogar, é a torcida, diz este torcedor. Pablo acrescenta que o time pode não estar muito bem no campeonato local, mas que em competições internacionais o Talleres muda. Na loja oficial a gente ainda não encontra a camiseta dele, mas tem jogador novo, atacante brasileiro nesse elenco do Talleres que pode dar trabalho para o São Paulo. Apresentado com samba e pandeiro, Rick, ex-Ceará, que estava na Bulgária, foi a contratação mais cara da história do Talleres, o equivalente a mais de 37 milhões de reais. Muito bem. Pablo diz que ele deu uma dinâmica muito boa para a equipe. É também o que se espera que Oscar ofereça ao time do São Paulo no seu retorno depois de uma lesão na coxa esquerda. Estava sorridente na chegada a Córdoba. Com ele, a equipe de Zubeldia pode entrar em campo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, Luciano, Ferreirinha e Caleri. O hotel é o mesmo do ano passado, mas que alguma coisa diferente aconteça ao São Paulo desta vez. Alguma coisa acontece. Adorei, adorei. Então tá. Então São Paulo estreando na Libertadores contra o Talleres e fora de casa, sob o comando de Zubeldia. E aí, o que achamos, hein? Quem viu, viu, hein? Aproveita para ver mais uma vez. Para com isso, não é. Não sei, Joana? Joana tá no telefone ali e sinto que algo vem, hein? Algo há. Na verdade, eu estava no telefone porque eu ainda estou cismada com essa história do Galo na Espanha. Mas depois eu conto sobre o clique que me ocorreu. Fala pra gente, qual que é? Não posso falar. Não, então não, vamos. Preciso que alguém me responda, mas eu tenho um palpite. Quando puder, fala. Quando eu puder, eu falo. Isso. Mas eu tenho um palpite aqui. Então fala do Zubeldia pra gente. Vamos falar do Zubeldia, que também é palpite. Não muito palpite, é uma tendência, Mari. É óbvio que o trabalho dele está sofrendo uma pressão, todo mundo acredita muito ao fato da saída do Dorival da seleção, ao aumento dessa pressão, mas, na verdade, essa pressão ela já existe desde o final do ano passado. O São Paulo está na Libertadores porque termina o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação. Mas é uma 6ª colocação amarga, porque o São Paulo podia mais. O São Paulo, quando conquista a vaga na Libertadores, dá uma estacionada, né? Pouco evolui, jogos ruins, então acho que a bronca, né, a preocupação do torcedor e mesmo a avaliação da diretoria, ela já começa a ficar um pouco mais atenta ao trabalho já no final do Campeonato Brasileiro. Aí a gente corta para o começo de 2025, momentos difíceis, jogos ruins e com um elenco com contratações mais robustas, mas ao mesmo tempo que o São Paulo contrata o Oscar, por exemplo, e mantém o Lucas, o São Paulo perdeu muitos jogadores que eram importantes na composição do elenco. E aí atrapalha o Zubeldia, porque no final das contas, o quarteto, ele quase não tem à disposição, porque sempre tem alguém que precisa ser poupado ou está machucado, e nesse caso a gente está lidando com 2 jogadores machucados. O Oscar voltando agora, mas claramente vai ser utilizado no sacrifício, porque não está 100%, né? Se não tivesse um jogo tão importante, talvez ele não fosse utilizado, se fosse um jogo diferente de uma estreia de Libertadores. Então, a questão é, qual é o time que o Zubeldia vai entrar em campo? Qual é o resultado que a diretoria admite nesse momento? Se for uma derrota na Argentina,
esse trabalho vai ser interrompido, uma vitória que não convence, um empate, depende muito do que vai ser produzido lá. Isso vai impactar, sim, na sequência do trabalho e na avaliação que a diretoria já faz do trabalho, porque precisa de uma evolução que a gente não está vendo. Então, na estreia do Campeonato Brasileiro, e a gente já falou aqui no começo da semana, a opção do Zubeldia foi jogar com 3 em casa, com 3 volantes e 3 zagueiros. Ele não tinha o Lucas e ele não tinha o Oscar. Ele tem o Oscar. O que ele vai fazer de diferente? Matheus Alves, que é o menino da base, que entrou e fez em 15 minutos o que o time não fez em 75, vai receber uma chance? O Zubeldia vai, enfim, dar uma chance para os meninos da base? Tem a vaga, tem espaço. Então, tem essa curiosidade em relação à escalação. Precisa ser bem diferente do que a gente viu na estreia do Campeonato Brasileiro. E dependendo do que a gente assistir hoje, aí... Olha, Mari, eu tô com o Lofredo. Ele tá assim, a corda tá no pescoço. Jogo, na verdade, porque eu tenho a sensação que a gente sempre fala isso. Ó, dependendo do que acontece. Não, mas vem aumentando, vem crescendo. Eu acho que o que ajudou ele, considerando-se apenas o resultado e considerando-se que a história seria... Mas a gente falava a mesma coisa do Dorival na seleção, Mari. Aí vem uma derrota para a Argentina, cachapante, que não tinha como você não interromper um trabalho. Então, na verdade, acho que o que ajudou, Jô, até aqui foi o pênalti que não foi pênalti. Que só pelo resultado eu acho que já teria Já ali... poderia ter saído antes. Então eu tenho a sensação que todo jogo a gente fala, ó, dependendo desse resultado aí, Isso, porque sei lá. ele perdeu uma classificação, mas ele Você vai perdendo pontos, né? Ele tinha uma justificativa. É isso. Não, fui eliminado na semifinal, mas também olha o pênalti que marcaram. E todo mundo sabe que não foi pênalti, tanto que a Federação Paulista foi lá e admitiu, pediu desculpas pela atuação do árbitro e pelo árbitro de vídeo não ter participado corretamente. E o São Paulo foi eliminado por um pênalti que não foi marcado. Mas o São Paulo poderia ter sido eliminado sem o pênalti? Poderia. E poderia ter passado também. Não, poderia. O jogo provavelmente ia para os pênaltis, porque o Palmeiras também a gente está vendo que tem uma limitação ofensiva muito grande. Já desde essa partida já demonstrava isso. E com os reforços que recebeu, hein? Então, assim, veja... Então, reforços Ah, não, tá, você está falando do Palmeiras. Palmeiras. Então, veja, São Paulo poderia ter sido eliminado. Se fosse nos pênaltis, ele também teria uma certa justificativa. Não, perdemos nos pênaltis, mas o trabalho... Ele foi ganhando algumas justificativas. A estreia mal. Aí tem outro problema com o pênalti, né? Que o Caleri perdeu o pênalti que poderia dar a vitória para o São Paulo. Não só o pênalti, né? O Caleri vem mal. Sim. O Caleri não fez nenhum gol esse ano. Então, mas isso é que eu tô... Essa é a minha dúvida. Será que a nossa avaliação sobre o Zubeldia, ela é justa? O Caleri vem mal. O cara conta com um elenco forte, robusto, mas que também nunca está completo. Eu não sei se a gente... Aí que tá, não é tão forte. Não é forte? Você acha que não? Então, esse fantasma, essa cobrança pela utilização dos jogadores da base, ela já existia. Agora ela aumenta. Você tem uma sombra de um treinador que saiu vitorioso pelo São Paulo, que conquistou um título inédito pelo São Paulo. É claro que aumenta. Antes disso, já teve uma pressão pelo Fernando Diniz, a gente falou disso aqui, que era real. Já existia ali uma conversa, olha, a gente precisa trocar. Então, para o Zubeldia, eu concordo com você, Mari, quando você fala, não é injusto, eu acho ruim. Pesado. Né? É pesado um treinador ter que lidar, trabalhar todos os dias e saber que existe essa sombra. Cada hora tem um treinador ali interessando. Olha, se você não melhorar... E aí ele faz mudanças que talvez ele não faria pressionado. Ele acaba abrindo mão da própria convicção dele porque ele fica muito preocupado. Olha, eu preciso dar uma resposta imediata. Não era o que eu queria fazer, mas eu vou ter que fazer isso. Então você percebe que ele perdeu um pouco a mão, né? Então, não, eu acho que é um trabalho que não desenvolveu... Então, mas pressionado não é pior quando você tem... Claro, mas assim, não tem como escapar. Mas eu não sei nem se dá pra gente ver o trabalho desenvolvido com o que ele tem. Ó, a gente falou, Caleri perdendo pênalti. Não, mas assim... É culpa do treinador. Não. Lucas fora, não é culpa. Oscar volta hoje. Não, jogadores machucados não é culpa do treinador. Má fase de jogador não é 100% culpa do treinador, mas pode ter participação. Que ele vai tirar o Caleri, né? E o que, Jô? Desculpa. Ele não dá nenhuma indicação que ele vai tirar o Caleri. Também não acho que deveria, também não arriscaria esse tipo de jogada, não. Tirar o Caleri? Eu também acho que não. Não arriscaria, não. Acho que é um jogador com esse porte, com essa história, com essa capacidade que a gente sabe que tem que ser mantido. Pode voltar a qualquer momento. Sim, dá para você substituir durante o jogo, dar mais minutos para quem
Tá ali disputando a posição, mas enfim. Pois é, mas ele tem esses atletas? Não, tem, da base. O André Silva, né? Sim, Tem olhando André pra baixo. Silva, Tem o Rian Francisco. tem o Francisco, Tá. tem... Assim, Olhando tem. pra quem não Mas tá sendo aí, desculpa, se ele não dá 5 minutos pro Rian Francisco jogar, ele não vai dar 90, não Mas vai eu dar concordo 45. com vocês. Aliás, Não. vocês estão no mesmo grupo que eu e ontem eu botei lá Não, eu acho que do nosso é um 9 trabalho, do nosso é Hexa. um trabalho que não desenvolveu. Eu não tenho problema com isso, nem com idade. Pelo contrário, sou maior entusiasta, a gente vê pouco no Brasil os meninos terminando a sua formação e o São Paulo tem uma baita oportunidade com o time campeão da Copinha, né? Na verdade, todo o clube tem, mas especialmente com o título da Copinha, o São Paulo está bem demais, está bem servido demais com atletas nessa fase. Ele precisa usar, Mari. É isso. Eu também acho, mas eu sou a primeira a Matheus falar. Alves, Zuba. Agora tem um outro sou a ponto. primeira a falar Tem um também. outro ponto de defesa também. Acho que o elenco piorou. O elenco. Mas piorou Muito- como? Diminuiu Piorou- também, né? Diminuiu o número de opções, o número de jogadores e diminuiu o número de opções. Talvez a ideia fosse, vamos dar uma enxugada nesse elenco, que aí vai ter mais condição de colocar os jogadores da base. Introduzir os meninos da E base. aí não acontece. Então, Mas é a partir de não colocar, aí sim a gente pode dizer que é. e aí não responsabilidade acontece. dele. Mas assim, o elenco ficou mais enxuto. Falar do adversário da estreia, que é o Talleres, chega com 8 empates e 1 derrota na sequência, tá? A última vitória foi no dia 13 de fevereiro, batendo o San Martín. É a no única vitória em campeonato 15 jogos, né, Mari? É o quê? É a única vitória em 15 jogos. É uma boa oportunidade pro Zubeldia dar uma resposta aí. Então, aí não acontece contra um time que não ganha de ninguém. É isso aí. Mas a gente É isso também, aí. eu não sei se... É um jogo perigoso para o técnico. Essa Tá? aqui- É um jogo essa perigoso para o oportunidade? técnico. Se ele ganhar, ele ganhou de um time que está Não perdendo, fez mais do que que obrigação. não ganha de ninguém. É. Tá? Se ele perder, ele perdeu para um time que não ganha de ninguém. Então, assim, não é um jogo muito confortável. Mas vamos falar, a estreia... Que estreia foi boa ontem? Não, mas assim, não precisa ser boa. No caso do Zubeldia tem que ser O excelente. Fluminense ganhou Pra de, melhorar o as Fluminense ganhou de 1-0. Não foi boa estreia. Foi boa. Excelente? Ótima. 3 Pelo pontos resultado, fora de casa. principalmente. Voltou né? com ponto, o que não quer dizer que o desempenho tenha não sido tenho nem excelente. técnico, não tenho nem técnico. Fui lá e consegui 3 pontos Mas fora é de diferente. casa. Entendeu? Placar interessante, interessantíssimo. Estreia boa. Mas um primeiro tempo bom Não. e um segundo tempo de médio para ruim. Não sei, mas a estreia o resultado da estreia é bom. Você é Eu não resultadista, tenho nem você é técnico. resultadista. Não, não é, eu não sou. Só que não dá pra ninguém apresentar nada sem técnico 3 dias depois. O que E não você dá precisa pra você fazer ter no outro volume jogo? de jogo, ter 25 finalizações e voltar com 0-0 ou voltar com derrota. Ninguém vai falar, mas o São Paulo produziu, jogou bem, não acertou o gol. Então não interessa. Não, eu quero dizer que eu serei massacrada, mas direi, porque estou defendendo aqui, com a história do pênalti que tirou o São Paulo do Paulistão, de repente ia ser eliminado com bola rolando também numa outra, podia acontecer tudo, mas a eliminação foi marcada por um pênalti que não aconteceu. Ô, Jojo, preciso te dizer mais uma vez que seu brinco é lindo, sua participação obrigada, foi brilhante e você volta amanhã, tá bom? Combinado, gente. Eu espero todo mundo tá para almoçar comigo, hein? Eu quero aquela Fala, nação tricolor! É isso aí, rapaziada. Hoje tem São Paulo e Talleres às 9 horas e 30 minutos lá na Argentina. Jogo muito importante aí para o São Paulo, né? Apesar do Talleres não estar vindo muito bem no Campeonato Argentino. Se não me engano, o Talleres está a 8 jogos sem vencer lá, né? A fase do Talleres não é tão boa. Mas a gente sabe que o Talleres tem sido uma pedra no sapato de São Paulo, né? Principalmente fora de casa. São Paulo tem muita dificuldade em vencer o Talleres. Acho que São Paulo nunca venceu o Talleres na Argentina, se não me engano. Então já tem esse tabu aí pro São Paulo quebrar. Jogo muito importante pro Zubeldia. O Zubeldia tá numa corda bamba ali no tricolor. Muitos torcedores já pedem a sua saída de São Paulo. Então a derrota hoje para o Talleres pode comprometer a permanência do técnico Zubeldia no tricolor. Para o jogo de hoje aí, o São Paulo não vai contar com o Lucas, né? O Lucas que se machucou aí na última partida contra o Palmeiras, lá no Campeonato Paulista. São Paulo também não sabe se vai contar com o Oscar. O Oscar participou dos últimos treinos de São Paulo, mas ainda é dúvida para o jogo de hoje. O Zubeldia pretende muito contar com o Oscar, mas se eu fosse o Zubeldia não faria isso. Talvez ele jogue no sacrifício aí o Oscar, não sei se vai ser no finalzinho do jogo, ou se entra como titular. Eu preservaria o Oscar. O Oscar já está machucado, pode ser que se machuque ainda mais. O Oscar já está machucado, pode ser que o Oscar se machuque ainda mais no jogo de hoje.
E aí comprometeria muito mais ali o tempo de recuperação do jogador. Uma alternativa seria o Matheus Alves, né? O Matheus Alves entrou bem contra o Sport, o moleque é bom, moleque novo, tá com vontade de jogar. Seria uma boa alternativa aí para o Zubeldia. É lógico que tem toda aquela questão de ser Libertadores, né? Libertadores há um peso maior, ainda mais que está tendo São Paulo, tricampeão da Liberta. Há um receio aí no Zubeldia de colocar um menino, né? Menino novo, não tem tanta experiência ainda. Mas vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver o que o Zubeldia tem para o São Paulo de à noite.